Bom, pessoal, estamos iniciando aqui mais um podcast aqui. Pode sublimar. Pode sublimar. Pode sublimar. Aqui também no nosso canal do YouTube. Aqui você pode sublimar. Exatamente. E hoje nós vamos bater um papo bem interessante, né, Humberto? Que a gente vai falar sobre a hipnose. E o que é hipnose? O que é hipnose Exatamente. clínica? O que acontece? O que é mito? O que é verdade? Por que as pessoas ficam tão apreensivas com essa palavra? Né? O que faz elas ficarem com medo, com vergonha, assustadas? O que será? Exatamente. E o Nath trouxe algumas perguntas aqui e eu faço questão de estar respondendo essas questões sobre a hipnose. Num tratamento de hipnose, o paciente dorme? Bom, gente, vou começar essa pergunta, né, respondendo um pouquinho da história. A hipnose começa com um homem chamado Franz Mesmer. E esse homem, ele era um cara que estudava os astros e tudo mais. E ele fazia algo que nós chamamos de mesmerismo. A pessoa entrava ali num processo de histeria, uns pareciam que estavam dormindo. E daí, passou o período do Mesmer, né? Não vou entrar tanto aqui na história, existe um homem chamado James Braid. Quem que é James Braid? Ele era também um hipnoterapeuta, mas ele era um médico. James Braid, ele fala o seguinte: bom, isso aqui tem muito a ver com sono, eu acho que a pessoa meio que dorme. Então ele dá o nome de hipnose, né, em homenagem a Hipnos, que é o deus do sono. E do decorrer, né, dos processos dele, Humberto, ele estava tratando um paciente e o paciente terminou o processo de hipnose e falou: e aí, como que estava? Estava dormindo, estava sonhando? Ele falou: não, eu não estava dormindo. Eu estava muito bem. Eu estava num processo de relaxamento que eu não queria abrir o olho e tudo mais, mas eu estava completamente consciente, ouvindo suas instruções. Daí ele fala: bom, não tem mais como, agora já ficou hipnose. Ele tentou mudar o nome, mas não deu certo e ficou hipnose. Respondendo essa questão, é isso: a hipnose, você não dorme, você está no estado de hiperfoco, você está relaxado e focado ao mesmo tempo. Ou seja, quando a pessoa está hipnotizada, ela está num estado tão gostoso, que levou num estado de transe, que ela fica relaxada. Mas ela está completamente focada, ela ouve as instruções, né, ela está ali completamente inteira ali. Então ela não dorme. A partir do momento que ela dormiu, ela já não está mais no estado de hipnose, ela já entrou num sono mesmo. Que daí a gente muda as frequências, né, que vai para a onda das ondas cerebrais, e daí ela entra em sono. Pode acontecer, mas já não é mais hipnose. Entendi. Mas assim, numa situação dessa, como causa um relaxamento, causa um bem-estar ao longo da sessão, isso não seria então a hipnose algo que é uma sugestão, algo que vocês... uma sugestão mesmo, que leva o paciente a entrar nesse estado? Bom, para o paciente entrar nesse estado, a gente começa com o processo de indução e daí o processo de aprofundamento. Nesse aprofundamento ele vai mudando os estados, né, as frequências neurais, até ele chegar num estado que nós chamamos também de estado teta, onde está próximo ali do sono. Não é que ele está dormindo, ele está próximo. Então a gente vai controlando esses estados. Então, se a pessoa por acaso ela entrou num relaxamento tão gostoso, tem paciente que às vezes está tão cansado, entrou no relaxamento e fala: nossa, né? Então ela dormiu, ela acorda, não tem como. Pode acontecer, né, do paciente, né, tá fazendo um processo em casa, ele está cansado, está ouvindo uma aula de hipnose, alguma coisa, e ele realmente dormiu, já não está mais hipnotizado, dormiu. Ele acorda, ele não vai para um outro mundo, né? Às vezes as pessoas têm esse: será que se eu dormir eu vou voltar? Tem nada a ver, dormiu, não está mais hipnotizado, e a pessoa volta normalmente. Entendi, bacana, bacana. É importante o paciente saber que o período que ele vai estar hipnotizado, ele está percebendo tudo o que está acontecendo. Sim. E o Freud, ele fez uso disso, mas na história dos registros, o que fez com que o Freud abandonasse o tratamento, a técnica, aliás? Freud ele era um neurologista, né? E ele começou a utilizar a hipnose através de um mentor dele, Breuer chamava esse mentor, e ele
começou a ajudar em um caso, utilizou a hipnose, foi os primeiros passos dele como terapeuta. Ele ganhou uma bolsa de estudo, foi para a França, foi estudar com Charcot. Estudando lá, ele aprendeu muitas e muitas técnicas de hipnose e começou a trabalhar com isso. Um dia o Freud, ele estava trabalhando, né, hipnotizando uma das suas pacientes, e ela falou assim, ó, eu quero falar, eu não quero fechar o olho, eu não quero ser hipnotizado. E ele começou ali, deixar ela falar. A partir dali ele criou a Associação Livre ou a Livre Associação. Ele descobriu que através da pessoa deitava no divã, falava, ela trazia muitos e muitos conteúdos que não precisava ser hipnotizado. Na época do Freud, né, muitos vão falar assim, mas Freud abandonou a hipnose. Na época do Freud, a hipnose ela era basicamente sugestão. A pessoa fechava o olho e dava sugestão. Certo. Tem coisas que não funcionam assim. Na época do Freud não existia a programação neurolinguística, não existia a hipnose ericksoniana, não existiam as técnicas avançadas que nós ensinamos dentro aqui do Instituto. Então, assim, o Freud ele não tinha essas ferramentas. Ele descobriu uma nova técnica, ele resolveu seguir isso e aprofundou no estudo. Assim como, por exemplo, se o Freud não tivesse feito isso, não existia a psicanálise. Se Beth Hellinger não tivesse seguido as suas técnicas, não existia a constelação familiar. Olha só. Se, por exemplo, os criadores da PNL não tivessem feito o processo de modelagem, né, John Grinder, Richard Bandler, não existia a programação neurolinguística. Então, assim, tudo de uma certa forma coopera. Então, o Freud ter feito isso cooperou para que existisse a psicanálise que é hoje. E agora, com tantas técnicas pós-Freud, uma e outra vai complementando e vai conduzindo um novo tratamento. Exatamente. Poderia dizer um novo tratamento. Exatamente. Mas ainda na hipnose, dentro de um tratamento terapêutico, o paciente estando nesse estado, com tantas técnicas disponíveis ao terapeuta que o Instituto Educacional Sublimar transfere aos seus alunos, não daria tanto poder e controle sobre a mente do paciente, desse terapeuta? O terapeuta ele meio que não tem o paciente ali como se ele fosse como o pessoal gosta de dizer, uma boneca de pano. O paciente fica à mercê do total controle sobre a sua mente pelo terapeuta? Isso é um grande mito, né? Vocês que estão acostumados a ver hipnose na televisão, aquelas hipnoses de palco, né? Ah, vou dar uma cebola aqui, o Humberto vai comer essa cebola e vai achar que é uma maçã. Achar que é uma maçã. Isso é um grande mito. Dentro da hipnose clínica a gente trabalha questões clínicas. Ponto. E a hipnose ela é um processo de foco. Então a pessoa não está distraída para me controlar a mente dela. Ela não faz nada aquilo que ela não queira. Então, o que é a hipnose? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A hipnose, Humberto, ela é foco e distração ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo. Que time que você torce, Humberto? Eu gosto do Santos. Humberto é santista, né? Nada, morre na praia, brincadeira. Bom, Humberto está lá, sentadão, no sofá dele, assistindo o jogo do Santos, e de repente, né, vem uma mulher lá, fala assim, Humberto, me passa aí o número do seu cartão ali do banco ali, que eu vou comprar um negócio. Ah, pode comprar sim. Pode? Tá bom. Ele nem está escutando o que a mulher está falando, mas ele fala, pode. Pode. Por quê? Porque ele está focado no jogo e distraído ao mesmo tempo. Olha só. Quando você entra num processo de hipnose, né, de um processo de transe, você está tão focado na sua mente que a gente pode atingir lugares lá do passado, lá quando eu era pequenininho, lá no ventre da mãe. Por quê? Porque o cérebro está em hiperfoco. Hiperfoco. E ele está ao mesmo tempo distraído com tudo que está ao redor. Olha só, isso é importante. E isso é isso que a hipnose faz. Não é, ninguém está dominando a mente de ninguém. Sim. A pessoa está completamente focada. Por isso que nós atingimos as causas, né, do problema. Entendi. Então o acesso e o encontro dos traumas, de situações importantes na vida do paciente, com esse tratamento chega de frente, assim, numa velocidade muito maior. Chega de frente. Um dos grandes mitos, né, que a gente vê muito hoje, pessoas que
não é que estão falando por mal, mas é por falta de conhecimento. É de que a hipnose ela não busca as causas, ela é somente sugestão. Bom, isso há 100 anos atrás eu poderia falar que sim, mas hoje não. Hoje não mais. Hoje não. Hoje nós utilizamos a regressão e essa regressão com técnicas, técnicas avançadas, é possível você ir direto na causa. Você indo direto na causa, a gente ressignifica aquilo, dá um novo significado para aquilo. Eu costumo falar, não adianta você ficar falando do passado e não mudar aquela situação. Então a pessoa vai vir somente para terapia e vai ficar falando, eu faço isso, faço aquilo. Você não provocar ela para que ela assuma o controle da vida dela, ela nunca vai mudar. Na hipnose é a mesma coisa. A gente tem que mudar aquela situação, dar um novo significado para aquilo, para que realmente a mente dela resolva esse problema do trauma. E isso você vai entender dentro da neurociência como isso trabalha, a questão aí de novas sinapses neurais, né, novos caminhos neurais que vão fazer um percurso diferente e o trauma não vai ter mais tanto peso para aquela pessoa. Então, o tratamento hipnoterapêutico, ele de fato é uma tecnologia extraordinária para os dias de hoje. Mesmo assim, eu posso então afirmar que o que mostra em filmes ou em alguns programas de televisões onde tem profissionais hipnotizando as pessoas, é também o mesmo modo ou ele é ligeiramente diferente de um tratamento com hipnose? Completamente diferente. Completamente diferente. Por quê? Na televisão é uma hipnose show. Tá? Como eu falei, ninguém faz nada que não queira. Certo. Então aquilo que se mexer com a crença da pessoa, ela não vai fazer. Naquele processo que eu estou trazendo aqui, que é a hipnose show, a hipnose de palco. Se eu, por exemplo, eu vou lá, eu coloco você em transe e falo, Humberto, agora você vai imitar uma galinha. Você começa lá a imitar a galinha. Aquilo para você não tem algo que vai chocar suas crenças, você imita a galinha. Agora você fala assim, Humberto, agora dança na boquinha da garrafa. Opa, aqui não. Porque mexeu com a sua crença. Então, mesmo que seja uma hipnose de palco, se mexeu com a crença da pessoa, ela não faz. Então, ela só faz aquilo que ela quer. Na hipnose clínica, só trata assuntos clínicos. A gente não vai dar sugestão para a pessoa comer cebola, nada disso. Entendi. A gente vai direto nas causas e vai usar técnicas para dar um novo significado para aquilo. Uma técnica de PNL, por exemplo. Dando um novo significado, resolver o problema do trauma. Problemas de fobia. Existem vários casos que nós temos clínicos, pessoas que tinham medo, medo tão grande de uma barata, que não podia ver uma barata, entrava em crise de pânico, entrava em histeria. E a gente faz uma técnica de hipnose e aquela pessoa nunca mais teve medo de barata. Que incrível. Nunca mais teve medo de dirigir, nunca mais teve medo de entrar num avião. Impressionante. Então, assim, a técnica, ela confronta o paciente com o auxílio do terapeuta, às suas crenças, aos seus valores. Aqueles que precisam também trabalhar traumas, chega até eles e é feito todo um movimento orientado com um profissional que o Instituto Educacional Sublimar prepara, mas para uma resolução de uma terapia, seja uma terapia breve ou uma terapia longa. Existe isso, terapia leve, terapia longa? Quanto tempo leva então para um tratamento com essa forma de terapia? Bom, eu costumo falar que às vezes a pessoa tem vários problemas na vida e ela quer vir um processo de hipnose e resolver todos os problemas dela. Né? Assim, né? Bom, vamos lá, o terapeuta fez um milagre na vida da pessoa. Não é isso. Primeiro, ela vai trazer alguns pontos. Eu quero resolver um problema porque eu tenho medo de avião. Então você vai trabalhar aquilo de 4 a 6 sessões. É possível resolver esse problema da pessoa. Você vai na causa, resolve o problema, vê de onde que vem esse medo e resolve. Agora, questões internas, que é aquele olhar para dentro que Jung fala, né? De você olhar para dentro de si, descobrir quem é você, melhorar questões do dia a dia, relacionamentos interpessoais, isso é terapia. Então, assim, há um conjunto, a gente tem que saber separar. O que é hipnose? O que é terapia? Então a hipnose ela vai usar esse processo da terapia breve
para resolver casos pontuais, mas ela não é um processo profundo de autoconhecimento. Daí dentro do próprio Instituto nós temos os psicanalistas, né, os terapeutas que vão acompanhar o seu paciente durante um bom período da vida dele, ou às vezes por toda a vida. Tem gente que faz terapia por 20, 30 anos. Porque Isso. o inconsciente, Freud ele vai dizer o seguinte, o inconsciente nunca fecha. O inconsciente não dorme, né? Não dorme, sempre vai ter alguma coisa para você ali trabalhar. Bacana, bacana. Então o paciente que se permite a ter um avanço na sua qualidade de vida, ele tem que estar preparado para um período razoável, né? Evidente que cada caso é um caso, cada Sim. necessidade de cada paciente é uma demanda única, mas ele tem que estar preparado que não é no estralar de dedos ou num final de semana que o tratamento vai ser concluído, né? Exatamente, a gente que vem para fazer terapia, lá chega com uma lista de 50 situações da vida que ela quer mudar. Fala assim, aí, quanto tempo leva? Você acha que uns 2 meses resolve isso? Não é assim. A pessoa viveu décadas e quer que em minutos toda uma vida seja modificada. Sim. Então, os avanços desde o Freud e dos seus sucessores, hoje a hipnose ela é um tratamento que está seria assim, um tratamento em primeiro plano, ou ele seria uma técnica, um tratamento que ele subsidia, suporta, ou ele complementa outras terapias? Então, eu sempre falo que complementa e também ele vai ajudar assuntos específicos. A hipnose ela é considerada uma ferramenta. Uma ferramenta. Muita gente vai falar assim, eu sou hipnoterapeuta. Assim, não é errado você falar isso. Mas assim, não fique só nisso. Assim como eu vou falar, não estude somente a psicanálise, né? Não estude somente uma técnica, aprende várias coisas. Né? Daí entra o Jung falando de aprender várias técnicas, várias teorias, aprende o que você puder aprender. Então a hipnose ela é considerada uma ferramenta, e uma ferramenta muito eficaz, então é uma ferramenta comprovada, né? Tem vários artigos sobre isso, mas ela não é uma terapia só. Então, se a pessoa quer se tornar um terapeuta, o que eu aconselho você que vai fazer o nosso curso de hipnose? Faça o curso de hipnose, mas faça um curso de psicanálise também. Isso. Faça uma formação em psicanálise. Isso vai ajudar muito você. Por quê? Acontece, Urati, que muitas vezes, uma vez eu recebo vários pacientes, o paciente ele tinha um problema sério, né, que era um problema ali de síndrome do pânico, né? Tinha depressão, tinha várias situações na vida dele. Ele queria que só a hipnose resolvesse. E ele, muitas vezes, ele precisa ir num psiquiatra para tomar medicação. Então a hipnose ajudou ele, muito mesmo, mas não resolveu por completo. Mas já mudou a vida, já transformou a existência dele. Então, assim, a hipnose, tá fazendo sessões de hipnose, agora eu vou ter que parar de tomar meus remédios. Não. Estou fazendo psicanálise. Não, a gente não fala, não dá alta para você parar de tomar os seus medicamentos. Se você parou de tomar, por conta sua. Mas assim, converse com o seu psiquiatra, faça uma outra avaliação, mas a hipnose ela serve como complementar. Muita gente procura. Tem coisas que a hipnose serve, que as pessoas falam, caramba, não sabia disso. Por exemplo, eu já dei aula para dentista, que muitas vezes seus pacientes não podem tomar anestesia. Não sei se você sabia disso. Você vai lá e faz um processo de indução, aprofundamento e coloca uma anestesia no paciente. E na hora que ele sente como se ele estivesse anestesiado, e ele vai lá e tira o dente dele. Isso existe para cirurgias e tudo mais. Então a hipnose é um monte de coisa. Né? Não é somente para terapia em si, mas para várias outras coisas. Pois é. Nós todos ficamos contentes em ter tanto esclarecimento e o Instituto Educacional Sublimar está sempre disponível aos novos interessados, não é verdade, Honório? É isso aí, gente. Em breve aí já vai estar abertas as inscrições, né? E você vai poder se inscrever no nosso curso de hipnose clínica.
além dos demais cursos, psicanálise, musicoterapia, arte-terapia. Exatamente. Sejam bem-vindos aí. Sejam todos bem-vindos. Isso, segue o nosso canal, segue Spotify, também Spotify, por aí TikTok. vai. Grande abraço, até mais.